Boa tarde, sejam todos bem-vindos. E nesse momento vamos nos preparar, para a palestra da tarde, para os tratamentos. Então eu peço que todos fechem os olhos, serenem os pensamentos, acalmem os sentimentos e permitam-se, nesse momento, se entregarem a todos os amigos espirituais que estão aqui para nos auxiliar. O nosso mentor, a mentora dessa casa, Joana de Ângeles, que sempre nos acolhe com muito amor. Vamos sentindo as vibrações de amor nos envolver, nos acolher e deixar a nossa mente, o nosso coração bem aberto para tudo aquilo que já podemos receber, que já é do nosso merecimento. Nesse sentimento de amor, vamos saudando os nossos amigos, Maria de Magdala, Paulo de Tarso, que mostraram que é difícil trabalhar pelo nosso próprio interior, mas que é possível. Junto a eles, chegamos à nossa mãezinha querida, que ela nos envolva com seu manto azul, acalmando, serenando, protegendo e nos envolvendo. Juntinho a ela, chegamos a Jesus, o nosso irmão querido. Saudamos o nosso mestre. Sentimos esse abraço. Obrigada, mestre. Obrigada pelos seus ensinamentos, pela sua vida de amor. Junto a Ele, elevamos os nossos pensamentos um pouquinho mais. E através da oração que Jesus nos ensinou, vamos chegando ao Senhor da vida, o nosso Criador. Com toda gratidão, obrigada, Pai, por esse dia, por esse momento, por essa oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livrai-nos de todo o mal, principalmente o que reside ainda dentro dos nossos corações. Que assim seja. E vamos envolvendo nosso amigo Anderson, que trará as palavras da tarde, e que elas possam encontrar morada em nosso coração. Que assim seja. Boa tarde a todos. Que a luz do nosso Divino Mestre nos envolva mais uma vez nessa tarde. Nossa mentora, no seu lindo livro Filho de Deus, diz: há em cada criatura um recanto seguro para falar ou escutar a Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em festa, um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa, uma canção ao longe, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento. A magia de um poema, a glória do alvorecer, a policromia de uma pintura, uma frase da Bíblia, uma conversa edificante, um relato comovedor, um gesto de sacrifício,
uma oração. Há em toda criatura um recanto seguro, em que se atinge através de um desses convites naturais, onde se sente, se ouve e se fala a Deus. E a sua presença é mais intensa, o seu amor mais envolvente. Todo aquele que crê em Deus, de alguma forma o busca. Consciente ou inconscientemente, a essência da divindade habita em cada um de nós, nos ligando ao Criador. E é natural e necessário que assim seja. Pequenos e limitados na nossa condição espiritual, precisamos buscar na fonte da vida a energia criadora, a essência divina, que nos proporciona harmonia, equilíbrio, para continuarmos seguindo na nossa jornada redentora. Porém, poucos de nós sabem buscar a Deus. Raríssimos logram senti-lo. Envolvidos na nossa rotina diária, mergulhados nos nossos desafios prementes, intoxicados pelas desequilibrantes vibrações da urgência, nós não nos permitimos o contato, a comunhão plena com a divindade. Talvez por um processo cultural, por uma falha desse processo, a oração para muitos de nós é uma atitude mecânica, normalmente com uma sequência definida, muitas vezes decorada. E todas as vezes que agimos assim, buscando apenas orar mecanicamente, o nosso pensamento divaga, envolvendo-se em outras coisas. É claro que todas as vezes que agimos assim, não atingimos o objetivo maior da oração, que é nos ligarmos ao Criador, a essa fonte de amor, a essa energia que nos revitaliza. Jesus, profundo conhecedor da essência humana, sabia dessa nossa deficiência. Tanto que no final da sua jornada, uma das suas maiores preocupações era valorizar nos seus discípulos a importância da oração. Então eu convido vocês mais uma vez para a gente formar na nossa tela mental a Galileia de 2000 anos atrás. As paragens douradas ali da Lagoa de Genezaré, mais precisamente na cidade de Betsaida. Naquele casarão, naquele templo de amor, onde o mestre, no final das tardes, início das noites, se reunia com os seus discípulos. Naquela tarde em especial, ele lhes disse: já é mais do que o momento de valorizar em cada um de vós a importância da oração. A oração deverá anteceder sempre a todos os vossos encontros, em qualquer sentido de conversação. Pois ela é a força reguladora das nossas emoções. Essa força que nos impulsiona a todos é instinto, inspiração e intuição em todos os reinos da natureza. É que o Pai já nos criou assim, com uma certa predisposição para conversarmos com Ele, em conformidade com o grau que atingimos na escala da vida. Quem não ora e desconhece a ação benfeitora da prece, mesmo o Pai estando ligado a Ele por meios que Ele próprio ignora, se afasta de Deus
através da própria ignorância. A oração, a prece é o prefácio da vida. Toda alma que se afasta da oração, ela por si mesma se atrofia. Em verdade vos digo para não esquecerdes de orar antes de iniciar os trabalhos que o Pai vos confiou nos caminhos da terra. Mas nas vossas orações façais mais que pedir o pão de cada dia. É necessário que, esquecendo todo e qualquer interesse pessoal, vós busqueis a união com a divindade, que é a dona eterna de todos os poderes que vós conheceis ou não. E em seguida Jesus disse como orava: não peço nada. Minha oração é como o procedimento daquele que caminha a um lindo encontro de amor, onde sei que sou ansiosamente aguardado. A divindade e eu somos então dois grandes apaixonados. Dela advém sempre as benesses, e eu sou quem sempre recebe. É assim que o meu pensamento se transforma em força poderosa, carregando em si a paz, o bem, a saúde, a doçura da fonte, proporcionalmente ao meu desejo, que vai carregado dessa energia que é muito dócil ao pensamento. A oração é um voo do pensamento até o absoluto. Quanto mais as pessoas se distanciam de Deus, mais infelizes se tornam. Orai quando eu tiver voltado ao Pai, e Ele enviar-me-á tão real e verdadeiro como estou neste instante. Orai, e os céus abrir-se-vos-ão como sopro divino de um poderoso faça-se. A fé e o amor dão-se as mãos para abrirem todas as verdades do reino de Deus. É claro que a capacidade de comunhão entre o nosso Mestre e o nosso Criador transcende em muito a nossa capacidade de compreensão. Mas a essência da divindade, a origem da nossa existência, a centelha da vida, é a mesma de Jesus, ou seja, o amor do nosso Pai. E tanto quanto Jesus, precisamos buscar na fonte de amor que nos sustenta, que nos reenergiza, todo o amparo, toda a proteção necessária para continuarmos seguindo na direção do coração do Pai. Porém, como já foi dito no início, a nossa limitação espiritual cria barreiras que dificultam essa plena comunhão. Jesus conhecia perfeitamente as nossas limitações, a nossa essência e, consequentemente, a nossa simplicidade. E Ele nos ensinou a buscar o Criador, chamando-o de Pai, valorizando assim a nossa emoção, através do amparo e da proteção que somos tão necessitados. Logrou com isso apresentar-nos um Deus absolutamente misericordioso. Um Pai que luta ao nosso lado cotidianamente, procurando fazer com que nós cresçamos espiritualmente, apresentando-nos quantas oportunidades forem necessárias para que possamos compreender o amor e praticá-lo. Um Pai que nos ama incondicionalmente e, como todo pai, necessita de cada um de seus filhos, assim como nós necessitamos dele. Um Pai que nos conhece profundamente, que reside no nosso mundo íntimo, manifestando-se de 1000 formas diferentes,
alentando-nos com a esperança, fortalecendo-nos com a fé, irradiando-nos com o amor. Porém, nós teimamos em aceitá-lo. Criamos tantas dificuldades em compreendê-lo. Já é mais do que o momento de buscarmos esse Pai conscientemente, mudando a nossa forma de vê-lo e principalmente de senti-lo. A única maneira de lograrmos esse encontro é a oração. De corações e mente abertos, formando uma poderosa ponte de duas vias, por onde sigam os nossos apelos, os nossos desejos, as nossas inquietações, as nossas dúvidas, e por onde retornem as respostas. Respostas essas que chegarão até nós através dos meios e dos instrumentos que a divindade puder nos envolver. Palestras, aulas, livros, conversas edificantes, orientações espirituais, a bendita leitura do Evangelho e intuições, se assim nos colocarmos em frequência para recebê-las. Seria maravilhoso se todos nós tivéssemos mentores, tipo Joana com Divaldo, Emmanuel com Chico. Outro dia nós estávamos aqui conversando na entrada da nossa casa, quando o Zé Maria chegou. Vocês todos conhecem o Zé Maria, né? E o Zé Maria tem um benfeitor, o Albino Santa Cruz, que está com ele, sempre. Aí nós brincamos com o Zé, dizendo, né, que bom seria ter um mentor assim do lado o tempo todo. E o Zé, naquele jeitão dele, falou assim, vocês que pensam. Outro dia, comentando ele, eu estava atrasado com as psicografias, dentro do prazo que eu tinha que entregar a obra para a editora. O Albino apareceu e disse que eu estava sendo relapso com a minha responsabilidade, com os compromissos assumidos. Então, diminuí minhas horas de sono, psicografei o que restava, corri, cumpri o prazo, levei na editora. A editora prometeu que colocaria o meu livro no próximo cartaz, divulgando as obras. E eu cheguei para fazer uma palestra em Guarulhos uma semana depois, e aí eu vi o cartaz, corri lá e não estava o livro. E aquela coisa começou a me envolver, começou a me desarmonizar, e o pensamento, né, de reclamações começou a me desarmonizar no contexto, né, das mágoas e ressentimentos. O Albino apareceu e disse assim, muito bem, é assim que o senhor se prepara para a palestra que vai realizar daqui a minutos? É esse o respeito que o senhor traz às pessoas que vieram lhe ouvir? Por favor, modifique o seu teor de pensamento. Se não saiu no cartaz desse mês, sairá no do mês que vem. Portanto, não é para ficar tão sentido dessa maneira. Agora vá para a salinha de passes, dê um autopasse e se prepare para receber com respeito as pessoas que vieram ouvi-lo. E histórias de Divaldo com Joana, então? Aquele poema que eu falei no início é de um livrinho chamado Filho de Deus. Em 1986, o Divaldo havia programado uma excursão pela América Central. E na primeira noite das palestras, ele ficou muito doente. E ele estava ali à tarde reclamando, questionando o Criador, porque não é possível, porque a gente prepara, a gente estuda, e no dia de iniciar a programação eu fico assim, doente, praticamente sem voz, não vou poder fazer a palestra. Aí apareceu a Joana. E toda vez que a Joana está brava com o Divaldo, ela o chama de senhor. Eu posso saber o que o senhor está reclamando da divindade? Ah, minha irmã. Aí já estava todo humildezinho, né?
Veja, a gente preparou com tanto cuidado, com tanto carinho a nossa programação das palestras, e hoje que a gente vai iniciar, eu estou aqui adoentado, não vou poder fazer a palestra. Divaldo, pelo vírus que o teu organismo contraiu, você teria que ficar no mínimo uma semana impedido de qualquer trabalho. Mas, pela misericórdia desse Criador a quem o Senhor estava reclamando, é só essa noite que o Senhor estará em repouso. A partir de amanhã, nós vamos realizar a programação. Mas, para que não percas a noite, papel e lápis na mão, que eu vou lhe ditar um livro. E aí ela ditou, Filho de Deus. Numa outra ocasião, na Califórnia, Divaldo desembarcou em Los Angeles, foi para o hotel, falou, eu vou conhecer ali Beverly Hills. Eu sempre quis conhecer Beverly Hills. Se trocou, foi para o corredor, apareceu a Joana. Eu posso saber onde o senhor vai? Ah, minha irmã, é a primeira vez que eu venho em Los Angeles. Eu quero conhecer Beverly Hills, é um sonho de criança. Quando o senhor vier aqui a passeio, eu vou me manter longe, para que o senhor faça todas as visitas que achar necessário. Mas hoje à noite nós temos uma palestra. Portanto, volte para o seu quarto que eu vou tomar toda a palestra para saber se o senhor realmente sabe o que irá dizer à noite. E um outro momento muito legal entre eles, o Divaldo contraiu, num determinado momento, uma gripe muito forte. E ele é muito melindroso com esse negócio de doença. Ele foi para a cama, chamou o médico foi brincar com ele, porque conhece naturalmente o Divaldo, e disse, Ih, Divaldo, você está 90% desencarnado. Aí que ele caiu de vez, né? E era uma quarta-feira, e nas quartas-feiras eles têm um trabalho mediúnico. 8 horas. 8:01 apareceu a Joana no quarto. Divaldo embaixo das cobertas. Eu posso saber o que o senhor está fazendo aqui, embaixo das cobertas? Ah, minha irmã, o médico disse que eu estou muito doente. Ele disse que eu estou 90% desencarnado. Divaldo, eu estou 100% desencarnada e estou aqui para trabalhar. Portanto, o senhor se troque, desça, que nós estamos lhe esperando na sala mediúnica. E fique tranquilo, quando o senhor for desencarnar, eu aviso com tempo e hora, para que o senhor se prepare. E Chico com Emmanuel? Aliás, não só com Emmanuel, com Maria João de Deus, no começo. Corria o ano de 1928. O Chico só passaria a ser amparado por Emmanuel a partir de 1931. Era Maria João de Deus, sua mãe, que o amparava. E ele havia psicografado muitos poemas esses que depois ele lançaria o Parnaso Além Túmulo. E um professor da Universidade de Minas Gerais foi visitar Pedro Leopoldo. E um amigo comum entre o Chico e esse professor falou para o Chico, Chico, vamos levar os seus poemas para o professor ver. Professor de literatura, vamos ver o que ele diz. O Chico botou o terninho dele, né, pegou todas as suas psicografias e foram conversar com o professor. O professor olhou tudo aquilo, olhando para o Chico e para o amigo, disse, isso aqui não vale nada. Esse seu amigo é uma besta. Nossa. A pessoa não sabia o que dizer, mas ele é espírita, então ele é uma besta espírita. O Chico ficou acabado, deprimiu. À noite, na casa, triste, a mãe aparece. O que aconteceu, Chico, que você está tão acabado desse jeito? Ah, mãe, eu fui levar minhas psicografias e o professor falou que eu sou uma besta. Ele me ofendeu. Eu não vejo nenhuma ofensa, Chico. Besta é um animal de trabalho. Besta é um animal muito útil. Você devia se sentir honrado. Por quê? Pelo trabalho que você tem nessa doutrina,
como intermediário do plano físico e do plano espiritual, você será verdadeiramente uma besta trabalhando em favor da nossa doutrina. Portanto, não há nada de ofensivo naquilo que ele te disse. Num outro momento, no ano seguinte, a fama do Chico crescia cada vez mais em Pedro Leopoldo. E muitas pessoas começaram a vir de outras cidades para visitar o Centro Luiz Gonzaga. E aquilo começava a incomodar os bispos. E como o padre Scarlazzi era amigo do Chico, mandaram um padre de Belo Horizonte. Né? E na missa das 11 da manhã, o padre disse num domingo que ele queria que o senhor Francisco Cândido Xavier fosse para o inferno. Não tinha terminado a missa e o Chico já tinha sabido. Deprimiu, naturalmente. Aí à noite, a Maria João de Deus apareceu. Chico, posso saber o que você está assim, tão deprimido? Ah, mãe, veio um padre de Belo Horizonte e me mandou para o inferno. Ele te mandou, mas você não vai não, Chico. Você vai ficar aqui na terra encarnado, porque você tem uma linda e longa missão na nossa doutrina. Mas vamos orar, porque essa não é a maneira que um pastor de almas se refere a ninguém. Vamos pedir ao Pai para que Ele possa envolver e orientar melhor esse seu representante. O tempo passou. Chico já estava amparado por Emmanuel. Numa noite, Emmanuel aparece e diz assim: Chico, para tudo o que você está fazendo, que nós vamos rezar pelo Padre José. Aí o Chico pensa assim: Padre José, esse não é aquele que uma vez me mandou para o inferno? Ele mesmo. E você quer que eu reze por ele? E ele: quero, Chico, ele acabou de desencarnar. Nós temos que elevar o nosso pensamento ao Pai, pedir que ele seja amparado nesse retorno ao plano espiritual. Nós temos que mostrar que a nossa capacidade de amar é diferente da dele. Vamos fazer uma oração e envolvê-lo em muito amor. A oração é o mais forte estímulo que a alma dispõe para planificar-se. Com ela, desanuviam as sombras pesadas que obscurecem a nossa inteligência, entorpecendo os nossos sentimentos. Através dela, abrimos espaço mental para ação edificante, caminho único da nossa evolução. Sem ela, a vida em si perde a própria capacidade de renovação, o sentido da existência. Pois fomos criados pelo nosso Pai para retornarmos a Ele, através da busca das energias e desse amor, através da prática das leis que regem a nossa evolução. A oração é luz acesa nas trevas, é pão nutriente na escassez, é força na debilidade, é gozo na paisagem erma da soledade. Não existe uma receita certa para atingirmos essa intenção, esse objetivo, essa comunhão com o nosso Criador. É necessário que cada um de nós, voltando-se para dentro da nossa própria intimidade, encontremos a melhor maneira de nos ligarmos ao Pai. Sem nenhum tipo de mecanismo, de conceitos pré-estabelecidos, de orações decoradas, apenas dialogando com o Pai. Pedindo. Porque dentro das nossas limitações há sempre muito a pedir. E nesse momento, o pedir nos engrandece através da nossa humildade de reconhecer os nossos erros, de nos perceber impotentes para sozinhos superarmos as adversidades que o aprendizado da vida nos impõe. Toda a oração e todo o pedido levado ao Pai com essa sinceridade é atendido. Naturalmente, o Pai espera de nós que mudemos a nossa maneira de agir em decorrência da vida, principalmente em relação às nossas próprias limitações, mudando a nossa maneira de vê-lo e de senti-lo.
É claro que nesse diálogo divino, a gratidão sempre se fará presente. E há tanto a agradecer. Em primeiro lugar, ao dom da vida. E nela, a justiça divina se realizando em nós em cada momento. Trazendo-nos novas oportunidades através da misericórdia desse Pai, todas as vezes que erramos para reiniciarmos o nosso aprendizado. Nos impulsionando para próximos do seu coração, todas as vezes que agimos de conformidade com a lei maior do amor. Mas nós só atingiremos a plenitude da comunhão quando nos permitirmos aquele encontro que Jesus relatou aos seus discípulos. Sabendo o quanto o Pai necessita de nós e nos colocando à sua disposição. Será apenas louvando com o Pai, através desse canal abençoado, em que nós estaremos verdadeiramente vivenciando o amor, a mensagem e essa energia radiante da criação. Afinal, Deus nos ama e nós o percebemos. Sua ternura nos roceia a face e suas mãos nos sustentam. Sua voz silenciosa chega aos nossos ouvidos através de bênçãos, esperanças e orientações. Deus nos busca e nos encontra. E agora que nós o sentimos, que Ele possa nos conduzir às paragens felizes que nos estão reservadas. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através de nós. Nós o sentimos. E que nós nos permitamos levar esse amor aonde nos encontrarmos. Um beijo imenso no coração de todos. Agradecidos que estamos e que somos pela vida, vamos vibrar todo esse amor que aqui sentimos, levá-lo onde quer que haja necessidade, que os nossos amigos espirituais possam recolher toda essa energia amorosa